e este é o programa de extensão Farinhada Literária da Coordenação de Cultura da Universidade Federal de Rondônia. Nesta semana, o nosso convidado é o professor Francisco Américo Martins Moraes, poeta, pesquisador e também autor de livros infantis. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu quero lhe dar as boas-vindas, pelo fato de estar aqui conosco. Ele que é o professor Francisco Américo Martins Moraes, mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia. Ele é poeta, pesquisador, professor da Educação Básica do Estado de Rondônia e do município de Porto Velho. Professor Américo, queremos escutá-lo. Agradeço pelo convite, né? E estamos aí à disposição. Obrigado, professor. Muitíssimo obrigado. Professor Américo, por favor, poderia contar-nos um pouco sobre o percurso, o seu caminho percorrido, enquanto escritor e autor de livros? Bom, meu interesse pela literatura, né? Eu vejo que ela começou até de forma tardia, né? Foi a partir de 16 anos no ensino médio, né? Primeiro ano do ensino médio. E a gente sabe, né, que eu sempre estudei em escolas públicas, né? Infelizmente, eu passei pelo ensino básico e fundamental e eu não tive, assim, professores, né? Professoras que marcaram, né? Que incentivava a leitura e tal, né? A gente vê que isso é uma realidade no país todo, né? Não tem, assim, um incentivo, né, por parte dos professores. E a gente sabe, né, a gente que é professor, a gente sabe como é a rotina dos professores, né? É muito pesada, a carga horária é muito alta, né? Muitos alunos, assim, extrapolando o número ideal na sala de aulas. E, assim, hoje eu entendo, né? Mas, assim, apesar de todas essas dificuldades, os professores precisam, né? Sobretudo de língua portuguesa, e com a ajuda dos demais professores, né, de humanas, incentivar a leitura. Isso é importantíssimo. Mas, assim, tive uma professora no primeiro ano do ensino médio, né? Na época ainda era o segundo grau, né? E ela foi, assim, um divisor de águas, né? E naquela época tinha um diferencial também. Nós tínhamos uma disciplina somente de literatura na escola, né? Então, além da professora de língua portuguesa, que era outra professora, e tínhamos uma professora especificamente de literatura. Então, isso foi muito importante, né? Infelizmente, com as mudanças que vieram ocorrendo no ensino médio, isso foi mesclado aí com a língua portuguesa, e eu creio que ficou mais difícil, né? Mas, mesmo assim, é necessário, né, o incentivo à leitura. Então, a partir daí, comecei a me interessar, né, literatura, através dessa professora chamada Rita de Castro, né, jamais vou me esquecer dela, né, muito querida, infelizmente perdi o contato dela, mas aí passei a me interessar por romances, contos, e me apaixonei por Machado de Assis, né, hoje Machado e Shakespeare são os meus autores preferidos, né, eu tenho toda a coleção do Machado e tenho quase toda a coleção, toda a obra do Shakespeare, né, gosto demais. E me passei a me interessar por poesias, né? Já rabiscava alguma coisa, né? Hoje escrevo alguma coisa, né? Não é assim de genialidade, né? Uma coisa que até mude a língua portuguesa, mas, né, vamos dizer que dá para o gasto, né? Mas, assim, eu me apaixonei pela literatura, então, com o tempo, né, eu fui progredindo mais mas ainda assim, né, isso não me incentivou a querer estar nessa área, né? Então, devido a uma professora de história que também foi fantástica na minha vida, né?
professora Alice Franzon, e foi, assim, por inspiração, né, por parte dela, que eu me apaixonei por história e quis fazer curso de história. Eu não me via fazendo outra coisa, um outro curso superior a não ser história. E aí, mas, né, precisava trabalhar e ainda protelei um pouco, né, o sonho de cursar história, mas aí surgiu a oportunidade, depois fiz um curso de especialização em História do Brasil, e em 2017 eu entrei no mestrado, né, em estudos literários. Aí até ali eu já estava bastante apaixonado pela literatura, né. Talvez se fosse por essa época eu não teria feito história, talvez, né, talvez eu tivesse feito letras, né. Até tenho vontade de fazer letras para melhorar mais. E com o mestrado, né, e com a pandemia, né, logo em seguida, eu terminei o mestrado em 2019, defendi a minha dissertação finalzinho de outubro, né, de 2019, e logo em seguida veio a pandemia, aí fomos trabalhar em home office, né, e eu passei a ler mais com meus filhos, já tinha alguns livros em casa, e me apaixonei pela literatura infantil, né, e foram surgindo ideias, e aí resultou aí no meu primeiro livro, que foi O Príncipe do Bafo de Sapo, né. Eu quis fazer uma história engraçada e ficou realmente bem bacana mesmo, bem engraçada. Foi a partir de um título. Eu nem cheguei a ler o livro, né, nem tenho o livro ainda, mas pretendo adquirir. Acho que é de uma autora francesa, o título é As Princesas Também Soltam Pum, né. Eu achei o título super engraçado, né, falei, vou criar uma história engraçada também. E aí surgiu a ideia, né, e, e aí surgiu o Príncipe do Bafo de Sapo, né, Príncipe Bafo de Sapo. Foi ilustrado por um artista lá do Rio de Janeiro, né, ficou fantástico as ilustrações, né, ficou show de bola. Muito bem, professor. A propósito dessa sua obra, né, eu posso assim dizer, O Príncipe do Bafo de Sapo. Gostaríamos de saber, será que o senhor poderia nos falar um pouquinho mais também do que é ser poeta aqui em Porto Velho, na Amazônia Legal? Então, assim, eu particularmente acho complicado, né, falar sobre poesia, né. Acho que cada poeta tem a sua particularidade, né, e assim, eu nem, eu até assim evito discorrer, né, sobre explicar a poesia, né, como a gente cria um poema, né. Mas, assim, particularmente, a poesia ela é para mim uma válvula de escape, né. Por meio dela que eu expresso alguns sentimentos, né, tipo, uma angústia, né, um momento de felicidade, ou mesmo de revolta, né, e aí eu acabo expressando isso nos poemas, né. E eu até me lembrei, assim, sobre isso de um poema do Edgar Allan Poe, né, que é O Corvo, né, que é um dos seus poemas mais conhecidos, né, e ele escreveu esse poema e depois ele escreveu um artigo, né, explicando como ele compôs o poema, né. Então, assim, eu achei fantástico, mas eu não conseguiria fazer como ele fez, né, tipo, planejar um poema, né, assim, não, no meu caso, ele vai surgindo, né. Eu não paro para planejar um poema, ele simplesmente vem como se fosse uma inspiração mediúnica e eu passo para o papel, né. Então, assim, aqui em Porto Velho eu não conheço, né, muitos poetas, né, eu tenho um amigo também que é
que é professor de História, né, na escola onde eu trabalho, no Eduardo Lima e Silva, e a gente troca algumas figurinhas, né? Tem um outro amigo de língua portuguesa, da outra escola que eu trabalho, Joaquim Vicente Rondon, e né, a gente fala sobre poemas e né, compartilha os poemas que a gente escreve, e com certeza com planos aí de, né, futuramente, publicar um livro de poemas também. Né, mas é uma coisa muito boa, né? Assim, escrever poemas, ler poemas, eu leio constantemente. Né? Tem alguns autores que eu gosto bastante, né? Pablo Neruda, estou lendo agora os sonetos de Shakespeare, né? Gosto muito de sonetos também. Já escrevi alguns, né? Não são assim perfeitos, mas dá pro gasto, né? Excelente, professor Américo. Gostaríamos também de saber sobre os seus novos projetos, né? Os seus trabalhos. Quais são os seus planos para o futuro? E também, há algum sonho ou alguma ambição que o senhor possa nos revelar? Sim, agora recentemente, né, em dezembro, eu lancei meu segundo livro infantil, que eu, inclusive, me inspirei em Shakespeare, né? Fiz uma brincadeira com Shakespeare e alguns autores antigos do teatro, né? Também gosto bastante de peças de teatro. E aí eu escrevi aqui o Esquilomeu e Esquiliete Apaixonados, por William Shakespeare, né? E uma brincadeira que eu faço com Shakespeare e os autores de teatro antigos que ele leu, né? Que ele conheceu. Eu faço aí uma trajetória evolutiva, né? Da pessoa como leitor, né? Na figura do esquilo, que é o Shakespeare, né? Então, quando é criança, os pais leem para ele se apaixona pela leitura, e aí ele aprende a ler mais rápido que os coleguinhas, né, da escola, e em vez de lanchar na escola, ele vai para a biblioteca, lê os grandes clássicos do teatro, né? E a biblioteca dele vai aumentando, porque ele, né, sempre apaixonado, os coleguinhas chamavam ele para brincar, ele não ia, ia ler, e dizia para todos que quando crescesse ele ia se tornar um grande autor de peças de teatro, né? E aí eu faço essa brincadeira misturando esquilo com o nome dos autores, né? Então, William Shakespeare, aí o Sófocles, Esquilo Sófocles, né? Esquilo Eurípides, Esquilo Esopo, e faço essa brincadeira bem bacana aí como um incentivo à leitura, né? E além desse livro já publicado, eu tenho outros textos já escritos, né? E que pretendo publicá-los assim que possível, né? A gente sabe que é muito difícil a publicação, né? Não temos incentivo, né, por parte do poder público. Então, esses 2 livros que eu publiquei é um esforço meu, né, usando o recurso próprio, né, porque pouquíssimas editoras investem em novos autores. Então, para quem quer ter o sonho de publicar o seu primeiro livro, tem que fazer um esforço a mais, né? Tem que suar aí para poder publicar o seu livro. Então foi o que eu fiz, eu fui atrás, né, corri. Então eu tenho um texto que ele é baseado na história da avó da minha esposa, né, que está com câncer, fazendo tratamento de câncer. E aí o título do livro vai ser Quando a minha bisa ficou carequinha, né? E, porque ela é a bisavó dos meus filhos, né? E aí eu conto a trajetória dela, né, como uma senhora super engraçada, né, super ativa, e que de repente ela começa a se enfraquecer, né, e fica cansada, e aí ela é levada, né, para exames e descobre que está com câncer, né, e começa a fazer tratamento no Hospital do Amor, né.
E eu tenho também um projeto de um livro infantil a partir de um poema que eu escrevi, exaltando aí algumas particularidades da Amazônia, né? Sobretudo aí os frutos, os animais, como os animais assim, tipo em festa, né? Em banquete na Amazônia, né? E cada animal que aparece, ele come algum fruto aqui da Amazônia ou algum outro animal, né? Da Amazônia também. Então, né? Encontrando uma editora, né? Um ilustrador, vai ficar bem bacana esse projeto aí. E tem outros textos na cabeça, né? Que eu venho já passando para o papel, né? Para o Word, né? Na verdade. Então, tenho sim, né? As ideias vão surgindo, eu vou anotando e depois eu vou desenvolvendo, né? Então, assim, escrito mesmo, eu tenho 3 textos já escritos. Um deles eu estou participando de um concurso, né? Promovido pela editora SM Educação, um concurso nacional aí, né? E se eu pelo menos ficar entre os finalistas, é possível que eu ganhe o contrato, né, de publicação sem custo com a editora. Aí estou torcendo bastante, né? É um livro também infantil e conta a história de uma menina que só ganhava uma menina negra, né? Que só ganhava bonecas brancas e ela começa a questionar por que ela ganhava só bonecas brancas, se não tinha bonecas pretas, né? Que ela queria ter muito uma boneca preta. E a mãe fica desconcertada, né? A menina é super inteligente e questionadora e observadora, né? E aí a mãe, né? Os pais ficam desconcertados com essa atitude dela, né? E a mãe sai correndo na cidade atrás de boneca preta. E ela não encontra, né? E até que ela encontra um ateliê que faziam bonecas de pano, né? Bonecas pretas. E ela fica muito feliz, né? E aí eu aproveito para abordar a questão do preconceito racial, né? Porque a menina sofre preconceito na escola, né? Por causa do cabelo, da cor, né? E é também essa questão das bonecas, né? Como eu tenho uma filha, né? E nós também já demos bonecas pretas para ela e ela gosta bastante. As poucas bonecas que a gente encontra no mercado, elas são caríssimas, né? Então, assim, a gente sabe que a maior parte da população brasileira é negra e pobre, né? Os pais não conseguem comprar uma boneca negra, né, para as crianças, porque é muito cara, né? Então, aproveito através desse livro, né, fazer esses questionamentos aí, bem importantes, né, na sociedade que, que esconde que é preconceituosa, né? O preconceito está aí no cotidiano, né, e as pessoas fingem que não existe, né? Então, esses são os textos escritos, né, e outros que já estão aí, já vou começar a dar andamento, né, na escrita, para tentar ir editoras, né, que possam se interessar pelo meu trabalho. Excelente, professor. Enquanto você falava, né, um pouco sobre você, eu aqui pensativo. Nesse momento, então, eu quero muitíssimo deixar claro que desejo-lhe toda a sorte, né, que o tratamento da sua bisavó, se eu bem entendi, né, dessa pessoa que está com câncer também, possa ter forças junto à família, né, junto a você e aos seus filhos, está sempre muito bem acolhida, né, sempre muito bem guardada, eu posso assim dizer. Quero, então, agora neste momento, agradecer profundamente pelo fato de o senhor ter aceito o convite, né, estar aqui hoje presente conosco neste diálogo, né, e nos permitir de lhe conhecer um pouquinho mais, conhecer o seu trabalho. E em nome da Prosper, que é a nossa pró-reitoria de cultura, extensão e assuntos estudantis, lhe agradecer
maravilhosa presença, por sua presença hoje, por esse momento em que você pôde, não é, nos permitir, dentro dessa entrevista, dentro desse diálogo, dentro dessa conversa. Muito obrigado, professor Américo. Eu agradeço o convite, né? Eu espero que tenha contribuído com alguma coisa aí, né? Contando um pouco da minha trajetória, né? Como professor e como escritor iniciante, né? Agora, aí, né? Muito obrigado mesmo. Eu conversei com o professor Francisco Américo Martins Moraes sobre literatura e um pouco mais. E sempre que você quiser, poderá acompanhar este bate-papo aqui no canal Cultura Unir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho.